dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja com você nesse sábado, que seja um dia repleto do amor de Jesus na sua vida. Você e eu, como cristãos, certamente já ouvimos falar muitas vezes de amar o próximo, de perdoar quem nos persegue, de amar os nossos inimigos. Como é fácil falarmos de coisas que na prática são tão difíceis, né? Amar quem não nos ama, perdoar quem nem mesmo pede o nosso perdão, reconciliar-se com aqueles que não estão nem aí conosco. É algo que de fato desafia a nossa mente, nosso coração humano. Quando Jesus coloca esse tipo de ideal para nós, Ele está falando de algo extremamente elevado, porque é algo extremamente difícil para a nossa natureza. Você não concorda comigo? E é interessante que Jesus praticou isso. Em Lucas 22, 47, vai falar do momento em que Jesus foi preso. Numa madrugada de quinta para sexta-feira, né, na última semana, na última noite antes da sua crucificação, Jesus foi preso. Foi preso e traído por um amigo, um dos 12 que andava com ele, chamado Judas. Como nós temos, né, o costume de julgar, né, Judas era um dos 12. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Judas, na verdade, nunca foi amigo de verdade de Jesus, nunca amou Jesus. Gente, acho que se Judas nunca fosse amigo de verdade e não amasse Jesus, ele não teria estado no grupo dos 12. Ele foi escolhido por Jesus porque ele tinha um bom coração. Mas o que aconteceu com Judas é um exemplo para nós, é um alerta para todos nós de que homens e mulheres, inclusive que estão bem perto de Jesus, inclusive envolvidos na obra, servindo na igreja, fazendo algo para Deus, fazendo aquilo que é bom, nós também podemos nos encher de sentimentos que não são bons, e quando ver, nós estamos traindo a Cristo, estamos negando a Cristo, estamos trocando Cristo por umas moedas. Sabe, tem pessoas hoje em dia fazendo isso nos púlpitos das igrejas, estão vendendo Jesus por moedas, estão, né, focando o seu trabalho, o seu ministério na recompensa, no que vão ganhar. E aí transformaram o evangelho de Jesus num jeito de ficarem ricos, num jeito de ganharem dinheiro, num jeito de acumularem riquezas. Esses também são traidores. São homens e mulheres que decidiram trair Jesus, vender Ele, trocar Ele por moedas. Cuidado que você e eu não sejamos assim. Não venhamos a trocar Jesus por nada, né? Mas é interessante que Jesus de nenhuma forma trata Judas de uma forma rude, e nem trata aqueles homens que estavam vindo ali, os seus algozes, aqueles guardas. Jesus não trata eles de um modo rude. Vamos ler Lucas 22, 47, diz assim: falava ele ainda, Jesus, né, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, vinha à frente deles. Aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Olha só, é com um beijo, Judas, que tu estás traindo o filho do homem, o filho de Deus? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Olha só, os discípulos perguntaram: devemos lutar, Senhor? Devemos tirar as espadas? O Senhor quer que nós lutemos? E um deles, nós sabemos que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus acudiu, socorreu, dizendo: deixai, basta. Ou seja, Jesus disse: parem, não é briga, não é guerra, não é violência. E tocando a orelha do homem,
o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes para deter um salteador, um bandido? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Interessante, irmãos, que Jesus de forma alguma trata esses homens com grosseria. Os seus discípulos estão prontos para guerrear, eles estão tirando a espada e Jesus diz: basta, parem. E Jesus inclusive fala com eles com respeito, diz: olha, eu estava todos os dias com vocês, por que vocês agora estão me prendendo? Jesus conversa. Jesus demonstra carinho inclusive com aquele homem que estava ali prendendo, e Pedro cortou a sua orelha. Jesus foi lá e curou a orelha do homem. Veja, até na hora que estava sofrendo, sendo preso, ofendido injustamente, Jesus não mudou a sua essência. Jesus continuava curando, perdoando e amando. O problema nosso é que muitas vezes nós, diante dos erros dos outros, nós deixamos o mal, o erro do outro, afetar quem nós somos e nós mudamos a nossa essência. Nós de cristãos nos tornamos, então, muitas vezes, filhos das trevas. Respondemos o mal com o mal, a ofensa com ofensa. Entramos na peleia de corpo e de alma. Alguns dizem: eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois eu dou uma boiada para não sair. A culpa não é minha, foi ele que começou. Queridos, a pergunta de Deus não é quem começou, mas é quem é seu filho nessa história. Porque os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus não devem deixar que o mal desse mundo os contamine. Inclusive o mal que está sendo feito injustamente contra você. Tem alguém cometendo injustiça contra você? Tem alguém ofendendo você? Tem alguém maltratando você? Tem alguém falando coisas injustas? Bom, a guerra não é sua. A guerra é de Deus. Deixe Deus lutar por você. Deixe o Espírito Santo guerrear por você. Deixe Jesus fazer o que Ele deseja. Ele tem algo para cumprir nessa história. Então, pare de lutar com as suas próprias armas. Pedro ali tirou uma espada desnecessariamente, porque Jesus estava amando e perdoando aqueles homens que ele maltratava. É assim que nós cristãos somos chamados por Deus, para amar inclusive quem nos maltrata, amar inclusive aqueles que nos ofendem, amar, perdoar e mostrar que somos filhos de Deus, mesmo quando as pessoas vêm contra nós injustamente. Amar, perdoar é o que o cristão faz. Ser remédio e ser cura, mesmo na vida daqueles que lhe ofendem. Eu lembro da história daquele homem chamado Naamã, um oficial estrangeiro que estava com lepra. Você talvez conheça essa história. Ele veio até o profeta, o homem de Deus, e o homem de Deus mandou ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele no início não quis, mas depois foi lá, se banhou e ficou curado. E através desse testemunho muita gente do seu povo conheceu a Deus. É interessante como este homem chegou até o profeta, até o homem de Deus. Ele era um estrangeiro. Havia uma escrava na sua casa, e essa escrava era do povo de Israel. Veja que a moça escrava podia odiar o seu patrão, podia talvez ter raiva do seu patrão, podia inclusive estar disposta a fazer o mal porque estavam lhe escravizando, tinham tomado ela como escrava. Mas ao invés de agir desse jeito,
A moça, quando viu que o patrão estava doente, mostrou para ele que conhecia o Deus vivo, o Deus que tem poder para curar os enfermos, o Deus que tem poder para mudar histórias. E ela então não negou quem era, ela era uma filha de Deus. Filhos de Deus não agem naturalmente, agem sobrenaturalmente, além da natureza. E ao invés de agir, com vingança, ela agiu com amor. E ela disse: olha, vá até Israel, lá existe um profeta, um homem de Deus, e o nosso Deus pode curar essa doença. Veja, ela testemunhou inclusive para aqueles que a oprimiam. Quero dizer para você que Deus chamou você para ser uma testemunha dele, mesmo para as pessoas que ofendem. Você tem que amar a todos, nós temos que amar a todos. Essa é uma palavra para todos nós. Eu também preciso ser aperfeiçoado nisso. Todos nós precisamos, porque não é algo da nossa natureza pecaminosa, mas é algo da natureza de Deus em nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, neste sábado, nós queremos pedir a Tua graça para nos tornarmos parecidos com Jesus. Que possamos, Senhor, andar contigo e seguir os passos de Cristo. Inclusive, Senhor, mostrando que somos Teus filhos nas horas mais difíceis. Mesmo quando o Senhor nos aperta o sapato, quando nos ferem, quando nos machucam, quando pessoas estão nos ofendendo, que não venhamos a negar a nossa fé. Possamos sim, Senhor, confiar em Ti, andar contigo, ser como Jesus, aqueles que levam luz, graça e perdão. Pedimos isso, Senhor, ajuda esta mulher a perdoar o seu marido. Ajuda este marido a perdoar esta esposa. Ajuda este filho, Senhor, a perdoar os seus pais. Ajuda esta família que está em crise, Senhor, onde existem ofensas. Ajuda, Senhor, esse irmão, esta irmã a perdoar os seus líderes, o seu patrão, seus líderes, seja em algum grupo, em alguma instituição. Ajuda, Senhor, cada um de nós a amar aqueles, inclusive, que pensam diferente de nós. É o que nós pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Hoje, como é dia 1º, hoje, certamente, na sua igreja é final de semana de Santa Ceia. Participe da Santa Ceia nesse final de semana. Não fique fora da mesa de Jesus. Nós aqui em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé, temos Santa Ceia hoje à noite, sábado às 19h30 e amanhã, domingo, às 19 horas. Venha participar, receber do pão, do cálice, alimentar-se na presença de Deus. Um grande abraço para você e até amanhã.